Começar com o Inter hoje? Olha, aqui tá o Grêmio primeiro. Então vamos com o Grêmio, que o Grêmio é sempre primeiro. Não, a gente fez o Inter primeiro ontem. Eu sabia que ela ia vir, ela sempre vem. Marcos Souza, o que aconteceu no noticiário do Grêmio de hoje? Boa tarde. Oi, Keck, oi, Nani. As informações do Grêmio dessa quinta-feira estão um pouquinho mais paradas do que nos últimos dias, né? De mais impactante, teve a volta do Marlon fazendo uma corrida leve ainda no CT Luiz Carvalho. O treino dessa quinta-feira, enquanto o Marlon fazia essa corrida, lembrando, o Marlon tá voltando de uma fratura no tornozelo que ele sofreu em março, e ainda vai demorar mais algumas semanas até ele voltar a trabalhar normalmente com jogadores, treinar com bola, com competição, mas o Marlon está evoluindo bem. Enquanto o Marlon fazia essa corrida, o técnico Luiz Castro realizou um trabalho coletivo, o que chama atenção, né? Hoje é apenas o segundo dia da intertemporada do Grêmio. O Grêmio voltou aos treinos na quarta, hoje quinta-feira fez a segunda atividade, sexta e sábado pela manhã o Grêmio treina novamente, domingo folga para os jogadores para recomeçar tudo na próxima semana. Também temos algumas informações sobre a situação do André Henrique. O negócio com Grêmio e Gostepe está muito bem encaminhado, mesmo que o Grêmio ainda tenha tentado e ainda trabalha para tentar conseguir com o Hercílio Luz ampliar um pouquinho dos direitos econômicos que tem. O Grêmio hoje é dono de 40% dos direitos econômicos do centroavante e a venda está sendo fechada por cerca de 2 milhões de euros. Boa, Marco. Brigadão. O Marco falou, as notícias do Grêmio estão um pouquinho paradas. Hoje eu não sei se isso é bom ou é ruim, porque quando tá movimentado, cada notícia que tá vindo de lá é uma loucura. Mas hoje foi bom. Marlon voltando a correr ali. Essa eu acho que é a grande notícia, né? Que o Marlon é um baita reforço, né? Acho que a gente tem que virar também essa página do Arthur, né? A gente ficou muito doído, né? Eu só vou virar quando começar a jogar e aí o Grêmio mostrar em campo que consegue sobreviver sem o Arthur. Que consegue sobreviver sem o Arthur. Senão né? eu não vou virar tão cedo. Mas acho que o Marlon é uma grande notícia. O Marlon é um Arthur, digamos assim, um cara, não digo na bola, né? Apesar de ser muito bom jogador. Liderança, tu fala. De liderança, né? Um cara que representa muito, assim, o torcedor dentro do campo. A gente sabe que eu acho que o astral, né, conta muito dentro do vestiário, assim, sabe? E se a gente pegar todos os vídeos de bastidor do Grêmio, a gente sempre vê um Marlon muito ativo, assim, né? Um dos caras que é uma voz capitão em alguns jogos. As próprias finais do Gauchão, né? Quando o Grêmio vence o jogo na arena e vai lá e balança o Kahneman, faz aquela brincadeira. Depois o Grêmio é campeão, ele também vai lá e brinca com o Kahneman. Ele tá sempre agitando todo mundo. É um cara que joga pra cima o vestiário. E nesse momento que a gente precisa é isso, né? É um vestiário que volte pra cima. E eu acho que assim, o Grêmio, antes de perder o Marlon, tinha suas irregularidades, mas ainda tinha os pontos altos, Exato. os pontos bons. O Amuso cai muito de rendimento ali exatamente. Depois que perdeu o Marlon, aí o Grêmio caiu de rendimento total, Nossa, assim, muito. né? Então, é uma volta importante, com certeza. Sabe que essa questão do Arthur, tudo depende da reposição, né? Porque o Arthur, ele foi um grande jogador, é um grande jogador, mas ele tornava o meio do campo do Grêmio mais técnico, o passe de bola, a saída de bola, mas menos marcador. Sim. Talvez, para o momento do Grêmio no campeonato, um meio-campo mais fechado possa ser mais positivo. Então tudo depende, talvez a tua dor seja diminuída logo ali. Talvez as características dos jogadores não casem. As notícias muito, que vêm... É um futebol muito acadêmico para um time que talvez precise primeiro marcar e depois jogar. É que as notícias que vêm é que o Grêmio não vai repor o Arthur, a gente vai usar o que tem. E o que tem é Léo Pérez, é Nardoni, é o Vidiaçante voltando de lesão, mas depois de 9 meses. Não é o cara marcador também. Então, para um meio-campo, que tu já tinha dificuldades com o Arthur, tu repor dentro do grupo com o Nardoni, Pérez, Vidiaçante voltando de lesão, eu acho que a gente vai sofrer um pouco ainda. Acho que a gente vai sofrer bastante. Vai ter que contratar alguém. Claro que não vai contratar ninguém do nível do Arthur. Mas daqui a pouco, pensando nisso no que o Hernani falou, cara Seja mais bem-vindo, marcador... Mandaca! Daqui a pouco o Mandaca tá por aí. Olha, me serve. Não duvido. Eu acho ele bom jogador. Uma boa reposição pro Arthur. Não digo uma boa reposição pro Arthur, né? Mas um jogador tá pra grupo que pode Não surpreender. dá, nada. Ela tá... Tinha que ver o dia que saiu. Tinha que ver o programa no dia que saiu a notícia. Não, o dia que saiu a notícia. O Juliano me conhece. Eu passava até longe, O Juliano me conhece. Tava sangrando. Ela foi lá me entregar uma camisa e eu não tinha visto nada, né? Ela me entregou viu só a notícia. O Arthur não fica. É uma azeda já no carro, uma braba. Tinha acabado de sair. O Marco tinha acabado de entrar na sala de redação. Nossa senhora, meu, e agora? E o André Henrique, saindo. Eu acho que o André Henrique, ele cumpriu um papel importante ali, de alguns momentos fazer alguns golzinhos, mas a gente tem o Carlos Vinícius e o Bright White. O Grêmio vai ter uma graninha ainda em cima do André Henrique. Né? Acho importante. O Grêmio adquiriu ele em definitivo, queria muito, né, adquirir em definitivo para poder, né, fazer essa venda. Então é dinheirinho que entra no cofre, alivia um pouquinho a folha, apesar do salário dele não ser tão alto assim. E o Grêmio segue também, né, fazendo
essa reformulação de elenco, né, que veio ano adentro, né, começou no início do ano, mas a gente sabe que muitos jogadores ainda daqui a pouco têm a possibilidade de sair, né, então o André Henrique já era meio carta marcada. Assim. Algumas saídas realmente vão acontecer. E do teu lado aí, Nani, do lado vermelho da força? Vou ser sincera, eu não vi nada do que aconteceu hoje, então eu Vai vou te contar atualizar. com o Antônio, vou me atualizar com o Antônio, que sabe que a gente teve um dia corrido, então vamos lá, Antônio Oliveira, me traz, por favor, boas notícias. Fala Nani, fala Keck, toda a audiência do Happy Hour Grenal. O destaque do Inter hoje é negativo e é na categoria Sub-20. O time Sub-20 do Inter perdeu nas quartas de final do Brasileirão Série B e foi eliminado, ou seja, terá de jogar a competição no próximo ano também. O Inter que começou muito mal essa competição com 3 goleadas sofridas, depois se recupera com 4 vitórias e agora foi eliminado pelo Ceará por 3-1 fora de casa. O Ceará que teve uma campanha muito melhor que o Inter, o chaveamento colocou esse jogo único fora de casa para o Inter e lá no Nordeste o Colorado até abriu o placar com um gol do Luiz Felipe, um gol dos irmãos, né? O João Vitor cruzou para o Luiz Felipe marcar, mas depois o Ceará conseguiu um empate logo na sequência, no segundo tempo virou, aí o Inter ainda teve um jogador expulso, e aí o Ceará teve caminho livre para fazer 3-1. O Inter que agora vira o foco na categoria para a semifinal do Gauchão Sub-20 contra o Grêmio, venceu a ida por 1-0, tem no segundo semestre a Copa do Brasil e a Copa Sul. Vale atenção nesse time da base, porque alguns jogadores podem aparecer no profissional. Falei do João Vitor, do Luiz Felipe, lateral esquerdo, tem o Benjamin que não jogou porque estava suspenso, deve aparecer também. O João Bezerra e o João Kempis, mais novos, foram titulares, são bons também para a gente ficar de olho. E por fim, falar um pouco sobre Brian Aguirre. Isso porque o Boca Juniors está atrás de um lateral direito. A equipe perdeu seus 2 laterais, vai repor a posição e o Brian Aguirre é um dos jogadores que está no radar do Boca. Segundo o jornalista, né, o Gaston Guerque, da The Sports lá da Argentina, ele coloca o Aguirre como uma das 3 opções. A prioridade do Boca é o Leandro Lozano, do Argentinos Júniors. Mas, se essa negociação não evoluir, o Aguirre pode ser procurado. Eu entrei em contato com o staff do jogador, eles confirmaram que realmente houve uma sondagem do Boca, mas ficou só nesse contato, nada com o Inter. Então, o Aguirre também pode ter um futuro indefinido aí no Beira-Rio e o Boca Juniors pode ser, talvez, um futuro para ele. De informações da Inter, a gente fica por isso hoje. Começou já com notícia ruim, né? O Inter acabou perdendo esse jogo pro Ceará. E é uma pena o Inter ter caído ano passado para a segunda divisão da série do Sub-20, porque isso atrapalha também na formação dos meninos. Atrapalha a formação. Muita pressão, esse é o problema. Muita pressão, né? O problema é que atrapalha a formação. Tu vai ficando, já não conseguiu subir esse ano, vai que não sobe ano que vem, sabe? Vai ficando, vai ficando. Não é esse o lugar do Inter. E é mais exato. difícil daqui a pouco de captar alguns meninos. Eles vão pensar, vou jogar a Série B ou vou jogar uma Série A? Mesmo que daqui a pouco em um time de menor expressão. Então, isso é bem ruim, bem complicado, mas tem o outro lado, né? Até a gente falou esses dias sobre aqui no programa. Tem o lado de que, às vezes, o motivo é que tu tá usando os meninos no profissional. E o Inter fez isso. O Inter vendeu o Gabriel Carvalho, o Inter vendeu o Ricardo Matias, o Luiz Otávio, né? Que eram jogadores que estavam no profissional. Que pra mim esse é o papel da base. Exato. Então, eu sou contra o rebaixamento na base. Mas se os clubes assinaram, agora que arque com as consequências, né? Então, torcer para subir ano que vem, mas pelo menos assim, o Luiz Felipe é um jogador interessante, lateral. O João Vitor já mostrou no Campeonato Gaúcho também ser interessante. Ali, Kempis, João Bezerra, todos esses a gente sabe que tem muito talento. Então, espero que esses meninos venham bem para os próximos anos aí, né, Hernani? E são muito jovens ainda, especialmente o Kempis e o João Bezerra ainda tem idade da categoria Sub-17, são Sub-17, na verdade, os dois. E são bastante jovens. Essa geração dos nascidos no ano que completa 17 anos, agora em 2026, é uma geração promissora no Inter. Muito. Tem os 2, que são os principais expoentes, mas tem outros meninos interessantes. Mas realmente é muito ruim, né, para a formação, o resultado de hoje, a consequência do resultado de hoje. O time vinha numa reação interessante no Campeonato Brasileiro, vinha de algumas vitórias seguidas e hoje realmente foi mal. E o Aguirre? Então, o Brian Aguirre, olha, vamos ver aí se o Boca realmente vem atrás. Me preocupa um pouco a saída. Sendo bem sincera, assim, não é um jogador que eu considero um craque, muito longe disso. Ele é reserva. Mas ele dá opção, por exemplo, pro Bruno Gomes ir pro meio. Sim. Né? E querendo ou não, é um jogador que constrói, às vezes, algumas jogadas, assim. Então,
Depende do quanto estão dispostos E a pagar. reposição também, né? E reposição, né? Reposição Com a falta que a gente, sempre com importante. os elencos curtos, né, que tem Grêmio e Inter, tu perder um jogador nessa altura do Exato. campeonato E eu acho que tem um Mas trauma do a ano situação passado. é a seguinte, é a questão financeira mesmo. A situação é muito similar hoje dos dois clubes, É. né? A questão é a situação financeira. Daqui a pouco dá um aporte que Daqui a pode pouco ser importante tu pra vende o sequência do ano. Brian pra não precisar vender o Bernabé, por exemplo. E o Inter daqui a pouco pode começar a usar até mais jogadores da base. O Grêmio já tem feito muito isso desde o início do ano. Tanto que as categorias ali 17 e 20 também estão com um pouco de dificuldade nos campeonatos. Porque imagina, meninos do 15 Tão foram pro subindo, 17, uns do 17 pularam direto pro profissional. Então tem uma reformulação toda acontecendo e ainda tem gente boa pra subir. Eu sempre falo aqui do João Borne, né? Que é o menino do Sub-20. Então o Grêmio joga sábado contra o Fortaleza, às 15 no CTL Dourado, Campeonato Brasileiro Sub-20. Enfim, é toda uma reformulação e daqui a pouco eles podem pintar no time de cima do Inter aí. Pode ajudar.